A graça e a paz, meus irmãos, vamos para mais uma aula, de introdução ao Antigo Testamento, Você que está no YouTube nos assistindo, essas aulas, de introdução ao Antigo Testamento estão abordando os principais conceitos teológicos a partir do Antigo Testamento. Nós já vimos o conceito de Deus, o conceito de criação, o conceito de reino de Deus, o conceito de aliança, o conceito de imagem e semelhança de Deus, o conceito de pecado original. E nós estamos partindo para os últimos conceitos da nossa proposta, para você que é nosso aluno, que tem a apostila, as últimas propostas, melhor dizendo, dos conceitos teológicos, desses 10 conceitos teológicos que nós reservamos para falar. Agora nós temos o conceito de perdão, o conceito da salvação e o conceito de lei de Deus, no Antigo Testamento. Então você que está no nosso no nosso curso, quase não sai, na página 21 nós vamos ter aí o conceito de perdão. Então na página 21, abra aí na página 21 e vamos acompanhar a leitura a partir da apostila. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Começamos com essa citação de João Batista nos Evangelhos, O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É impressionante notar que essa expressão que faz sentido para nós hoje tem todo um desenvolvimento histórico. Mesmo não sabendo, quando Deus cobre Adão e Eva com peles de animais, estava ali apontando para Cristo. Então Adão e Eva não sabiam nem da existência de Cristo, muito provavelmente, mas o ato de matar o animal e cobrir ali o casal, aquilo já apontava a Cristo, Um inocente foi morto ali em sacrifício em razão do pecado deles dois. Continuando o parágrafo. Contudo, é importante lembrar que a audiência de Moisés, pelo menos a segunda geração, viu ser implementado todo o sistema de sacrifício que tinha como objetivo o perdão do pecado. Como o assunto é muito extenso, vamos resumir com um recorte da revista Expressão, por Alan René, sobre Levítico 16. A revista Expressão é uma revista da Igreja Presbiteriana do Brasil e nessa edição ela fala um pouco sobre as leis do Antigo Testamento e nesse recorte que nós vamos fazer, nós vamos pegar um pouco o dia da expiação que está como base ali em Levítico 16. Então vamos continuando, você que está com a apostila, preste atenção no parágrafo seguinte. Encontramos em Levítico 16, e na verdade não só em Levítico 16, mas em todo o sistema da lei, de purificação da lei, em especial de sacrifício. Então encontramos esse aspecto da obra expiatória de Jesus prefigurada naquilo que acontecia no famoso dia da expiação, o dia mais aguardado do calendário litúrgico de Israel. Nessa ocasião, 2 bodes desempenhavam um papel simbólico importante. Ambos apontavam para aquilo que, muitos séculos depois, seriam realizado por Jesus. Então, aquilo que estava sendo estabelecido ali, implementado pela lei, aquele sistema de perdão por meio de sacrifício, é o que faz todo sentido quando João Batista começa o seu ministério dizendo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, sem essa implementação, sem esse pano de fundo, ficaria difícil. Hoje, por exemplo, se nós fôssemos evangelizar a uma tribo que nunca ouviu falar do Evangelho, a gente dizer que eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, fica sem sentido. No entanto, o povo de Israel, com todo esse pano de fundo, logo entendeu a ideia, que era um substituto morrer em razão do seu pecado. Aí, continuando agora o texto, Levítico 16 mostra, que os pecados necessitam de expiação. O sumo sacerdote, ele agia como um representante do povo. Ele estava encarregado de todos os pecados, de todas as transgressões e de todas as impurezas dos filhos de Israel. Então, o sumo sacerdote trazia 2 bodes vivos e punha as mãos sobre a cabeça dos bodes e confessaria e nomearia todas as iniquidades dos filhos de Israel, todas as suas transgressões e todos os seus pecados. O objetivo do primeiro bode, desses 2 bodes, o objetivo do primeiro bode era mostrar que todos os pecados mereciam a morte. O objetivo do segundo bode era que o povo estava sujo por causa dos seus pecados. Parágrafo seguinte. Esse bode deveria ser conduzido pela mão de um homem, no caso desse segundo bode, deveria ser conduzido pela mão de um homem ao deserto e deixado lá.
Então note, até aqui, um bode, eram 2 bodes. O sacerdote orava e mencionava o pecado do povo, né? Confessando ali. Nesse ritual era uma espécie de transferência de pecado para aquele animal, na verdade era o inocente, né? O povo era o pecador, merecedor da morte, e aquele pecado ali, aquela imposição das mãos sobre os animais, né? Confessando os pecados, era uma representação, ou um ritual que demonstrava que o pecado estava sendo transferido para o inocente, né? E como, irmãos, em outras palavras, pudéssemos dizer que Deus, no Antigo Testamento, ele não só falava, mas ele desenhava o que falou e escrevia o que tinha desenhado, né? Se é que você me entende. Parágrafo seguinte. Então, esse bode deveria ser conduzido pela mão de um homem e deixado lá no deserto, né? Já falei essa parte, né? Continuando, então. A ideia é que o banimento, a ideia aqui, é o banimento da presença de Deus. O pecado faz com que o homem sofra o abandono por parte de Deus. Lembremos-nos do Éden, quando Adão e Eva foram banidos do jardim em razão dos seus pecados, né? E já não tinham mais comunhão com o Senhor. O pecado faz com que o homem mereça algo pior do que o banimento de um jardim. Ele merece ser varrido da presença divina. Mas no dia da expiação, a nação tinha um substituto, alguém que carregaria os seus pecados para longe da presença de Deus, para a morte e para o isolamento. Dessa maneira, o pecado da nação era inspirado, limpo, era levado embora e assim havia novamente a comunhão com Deus. Esse ritual precisava ser repetido todo ano, né? Gente, que massa, né? A gente poderia dizer, uau! Deus já era misericordioso, né? A graça de Deus já estava sendo representada, apontada, mencionada e, na verdade, praticada a partir de uma lei como essa, né? Note, um bode era levado para o deserto. Isso faz todo sentido quando nós lembramos o profeta, quando diz que Deus perdoa os nossos pecados e joga no mar do esquecimento, né? Então, esse bode era levado para o deserto, não só como uma representação de afastamento do pecado, mas também uma espécie de esquecimento deste, né? Ou seja, nesse dia da expiação, o povo não tinha o que merecia, o povo tinha graça, tinha perdão por meio desses 2 bodes inocentes que morriam em seu lugar. Página 22, no finalzinho desse parágrafo. Então, esse recorte mostra-nos que a graça e o perdão de Deus já era exercida desde o início, né? Mostra também que absolutamente todo o Antigo Testamento apontava para Cristo, né? Que era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, esse, irmãos, já é um conceito de perdão do Antigo Testamento. Esse é um conceito de perdão do Antigo Testamento. E o conceito de perdão do Antigo Testamento era sempre que um inocente morria no seu lugar. É por isso que o Antigo Testamento apontava e prefigurava o Novo Testamento, porque no Novo Testamento Cristo, o nosso bode, o nosso sacrifício, ele morre em nosso lugar. Na verdade, uma representação ali de sacrifício, poderíamos chamar ele não de bode, mas de ovelha, né? Porque bode tem um conceito bem pejorativo, né, para os nossos dias. Então, gente, ainda na página 22, vamos olhar então um outro conceito, o conceito de salvação. O William Sanderson, David Frederick Bush, autores do livro Introdução ao Antigo Testamento, ele fala o seguinte: às vezes afirma que a salvação sobre a antiga aliança era adquirida pela realização de obras da lei, enquanto que sobre a nova aliança as pessoas são salvas somente pela fé em Cristo. Essa concepção é baseada, em grande parte, numa compreensão um tanto distorcida dos ensinos de Paulo. E com certeza é verdade, é verídico isso, gente. Um estudo cuidadoso da Torá, bem como do restante do Antigo Testamento, mostra que as pessoas nunca são salvas por seus próprios esforços, mas pela graça de Deus. Todos merecem condenação e morte por haverem pecado. Deus, por sua graça, dispõe-se a aceitar a pessoa na base da fé, provendo-nos o meio da redenção. Então, irmãos, no Novo Testamento, há, por exemplo, um substituto, e a gente acabou de ver no tópico anterior, que no Antigo Testamento também havia um substituto. Então, a ideia de salvação, ou de perdão, ela continua sendo a mesma, né? Então, Paulo compreendia a aliança com Abraão dessa maneira e declarou que ela não foi anulada pela lei de Moisés, né? Gálatas 3, de 6 a 18, né? Então, note que aquela discussão toda de Paulo, tanto em Gálatas como em Romanos também, né? Que ele vai dizer o seguinte, que Abraão recebeu a promessa, né, de Deus,
E veio a lei veio posteriormente, né? Veio anos depois, né? Centenas de anos depois, né? Porque note, tem Abraão, depois de anos depois tem Moisés e depois a implementação da lei. Então está muito distante. A promessa, né, vem antes da lei. E por isso que a lei não anula a promessa e nenhuma coisa está associada à outra, principalmente ou especialmente com relação à salvação. O autor de Hebreus, discutindo sobre os atos de culto do Antigo Testamento, afirmou sucintamente: porque é impossível que o sangue de bodes e de touros remova pecado. O sacrifício era apenas uma representação que pela fé apontava para Cristo. Então, aquele animal apontava para Cristo, aquele animal que foi morto para cobrir Adão e Eva apontava para Cristo. Então, todo o Antigo Testamento apontava para Cristo e nunca, em momento algum, a lei foi dada com o objetivo de salvação. A gente vai ver daqui a pouco. A forma como Deus viria salvar o homem já é revelada desde o início. Como vimos, matar animais para cobrir o casal apontava para o sacrifício de Cristo, para o segundo Adão, conforme Romanos 5, de 12 a 21, 1 Coríntios 15, 45 a 47. Então, os estudiosos classificam Gênesis 3,15 como um proto-evangelho, por exemplo. Né? Todo o restante da Bíblia tem como objetivo mostrar como a salvação se cumpre a partir do desenvolvimento dessa promessa. A fé sempre foi o fundamento da salvação. MacArthur, por exemplo, baseado em Romanos 4,3, aplicando essa má compreensão, por exemplo, do primeiro parágrafo a respeito da salvação que nós lemos. Então, MacArthur ele vai dizer o seguinte, ele vai dizer que se houve uma maneira de obter salvação em toda a história redentora de Deus, ele vai dizer o seguinte: só houve uma maneira de obter salvação em toda a história redentora de Deus, e isso vem somente pela fé. As pessoas do Antigo Testamento não foram salvas pelas obras, não foram salvos oferecendo sacrifícios, não foram salvos por meio de se sentirem mal por seus pecados. Então, o sacrifício apontado no Antigo Testamento, feito no Antigo Testamento, na verdade, apontava para Cristo e já obtinham o perdão mediante a obra posterior, não é? Então, do início ao fim, tanto no Antigo como no Novo Testamento, a base da salvação era mediante a fé somente. Vamos então para o último conceito, né? O conceito de lei. Geralmente, aí na página 22, quando o termo lei é utilizado, existe uma associação da maioria das pessoas ao Antigo Testamento. No entanto, ao observar, mesmo que de modo superficial, o conteúdo desses livros, se chega à conclusão de que nem todos podem ser classificados como lei, principalmente pelo conceito que há em mente do que vem a ser lei. Isto é, um conjunto exaustivo de preceitos pelos quais o intérprete deve se debruçar, como a Constituição Brasileira, por exemplo. O que ocorre é que alguns desses livros, como o Êxodo, é considerado como livro da lei. Tem um teor mais narrativo do que jurídico. Esse conceito de lei, na verdade, é um conceito meu, né? Desse último tópico aqui. Então, o Êxodo, por exemplo, a sua maior composição é de narrativa e não de lei, especificamente dizendo. Então, o conceito de lei, às vezes as pessoas pensam que é só aquele aglomerado de mandamentos, né? Aquela coisa cansativa e exaustiva. Mas a lei Gênesis, Êxodo, Levítico e Deuteronômio, né? Esse Números e Deuteronômio, esses 5 livros é considerado realmente por lei, mas não é lei literalmente nesse sentido. Ele é classificado porque ali Moisés, que é o autor e quem recebe a lei, principalmente no Êxodo, é uma representação de tudo isso, né? Da lei de Moisés. Então vamos o que é mais interessante nessa ideia de conceito de lei, que é o parágrafo seguinte: o propósito da lei. Devido à grande compreensão do seu papel hoje, antes de afirmar quais sejam os propósitos da lei, é preciso, a princípio, afirmar o que não seja a sua finalidade, o que não foi o seu desígnio. Então, durante muito tempo se discute a lei e a sua relação com a salvação, isto é, com a promessa da vida eterna. Então, página 23. Essa discussão começa desde a fundação da igreja, conforme se percebe na contenda do primeiro concílio, né, o concílio de Jerusalém, registrado ali no capítulo 15 de Atos dos Apóstolos, gente. Então, na ocasião, Paulo e Barnabé se opuseram veementemente contra a ideia da guarda da lei como condição para a salvação, proposta pelo grupo dos judaizantes, que se opunham a Paulo, termo pelo qual ficaram conhecidos esse grupo, né, de judaizantes. Então, esse grupo entendia
que para que os gentios pudessem alcançar a promessa, era necessário deixar circuncidar-se, que era a prerrogativa da lei, né? O ritual de iniciação. Então, a circuncisão era o rito de iniciação ou de entrada da aliança do povo judeu. Então, esse grupo não entendia que estamos em uma nova aliança. Lá na frente eu falo. Mas na frente, alguns anos depois, Paulo trava outra luta com esse grupo que insistiu nesse posicionamento, que resultou em uma carta, né, de maior intensidade apologética, né, que é a carta aos Galeses, né, a carta de Gálatas. Né? Continuando, embora a carta de Paulo seja esclarecedora, outros debates têm surgido na história, como de Agostinho versus Pelágio. Por exemplo, Pelágio entendia que a graça de fato era a condição para a salvação. No entanto, esta graça é a revelação da vontade de Deus na lei. Para ele, o fato de Deus ter nos dado a lei manifesta assim a sua graça, pois pensavam que seria possível ser justificado pela observância da lei. Ou seja, a salvação seria obra meritória. A importância desse assunto é tão relevante que é necessário discorrer sobre ele antes de falar sobre o alvo da lei. Então Pelágio teria, não, tudo bem, a salvação é pela graça, mas essa graça, ela está descrita, né, que é a lei. Então essa graça só é alcançada se você observar ou guardar todos os mandamentos da lei. Nada mais distante do que significa realmente salvação pela graça. Lá na frente diz, o primeiro ponto é que a lei não objetivava a salvação. Então esse termo deve ser entendido como promessa de vida eterna, né? Salvação aqui sinônimo de promessa de vida eterna. Então nesse sentido é importante afirmar que não há um só mandamento que mencione essa recompensa caso a lei seja observada. Não há nada no código que garanta a salvação. Ainda que a promessa da salvação exista desde Gênesis 3,15, e mesmo que a aliança dos sinais seja um desenrolar do plano salvífico para toda a humanidade, entretanto, ela não assegurava isso. O plano da salvação começou com a escolha de um povo que representaria ou divulgaria o nome do Senhor. As leis cerimoniais, por exemplo, apontavam para o Messias. Constituía-se sombra do que haveria de ser, porém não era, portanto, o meio da salvação. Então, todo esse conjunto de lei, embora fosse o desenrolar da salvação, a própria escolha do povo, o desenrolar da salvação baseado da promessa de Gênesis 3,15, que da semente da mulher nasceria um que pisaria a cabeça da serpente. Contudo, a lei em si não tinha esse objetivo, né? Lá na frente a gente vai citar Hernando Dias Lopes, por exemplo, próximo parágrafo. O apóstolo, quando escreve aos Gálatas 3,21, ensina que a lei era incapaz de tal coisa. Como o reverendo Hernando Dias Lopes comenta, ele diz: a lei não tem o poder de dar vida. Não que a lei seja imperfeita, é que ela lida com o homem que é imperfeito. Consequentemente, a justiça não decorre da lei, mas da promessa, né? A lei, ela não tem esse objetivo de salvação, né? A promessa, né? A aliança de concessão real que nós aprendemos, né? E não uma aliança suzerano vassalo, né? Mas a salvação provém desse tipo de aliança. Barulho tá alto, deixa eu pausar aqui. Então, resumindo, gente, o que podemos dizer é que a lei é uma, né? Isto é, indivisível. Contudo, os estudiosos classificam em três partes: lei moral, lei civil e lei cerimonial. A lei moral continua, agora não mais externa, mas escrita em nossos corações, baseada, por exemplo, gente, naquela promessa de Jeremias e de Ezequiel, de tirar o nosso coração de pedra, colocar um coração de carne, de escrever a sua lei em nosso coração. Então, a lei moral continua, não mais externa, mas escrita em nossos corações. A lei civil era destinada a Israel. Como nós não somos israelitas, ela serve apenas como bons exemplos. É importante dizer, contudo, que a lei civil era como nossa Constituição, ou seja, não temos os códigos de Moisés para nos reger, mas cada país tem a sua própria Constituição, né? A lei civil, né? A lei cerimonial foi cumprida em Jesus. Então, todo o sistema de sacrifício é, portanto, extinto. Então, gente, aqui, nesse último parágrafo, a gente resume o conceito de lei. Se os estudiosos definem lei moral,
lei cerimonial, que é aquele conjunto de lei de sacrifício, etc., de sacerdote e tal, e lei civil. Ora, a lei civil toda nação tem, então nós não observamos a lei civil pela lei de Moisés. A lei cerimonial toda se cumpriu em Cristo, portanto toda essa parte da lei cerimonial está obsoleta, né? Lembrando que essa é uma divisão só em termos didáticos que os teólogos fazem, né? E a lei moral, ela continua, né? Eu costumo dizer o seguinte, que a lei é tão importante, ela é tão válida, né? E tão ímpar para Deus, que Ele agora tirou da sua forma externa e coloca, escreve em nossos corações, né? Então, o Novo Testamento, a lei agora não está mais externa, mas está escrita no nosso coração, né? Esse assunto talvez até para outra aula talvez de Espírito Santo, por exemplo. Mas basicamente é isso, o conceito de lei do Antigo Testamento é esse, né? A lei não foi dada, em primeiro lugar, a lei não foi dada com o objetivo de salvação. Em segundo lugar, a lei que poderemos dividir didaticamente em 3 partes. A lei moral continua, a lei civil, ela é parcialmente abolida, é abolida de Moisés, pois cada nação agora tem a sua Constituição, não fazia sentido então os apóstolos, os discípulos, insistirem que a gente obedecesse a lei civil deles, né? É importante, gente, quando a gente fala assim de lei civil, né? Porque, por exemplo, na época de Moisés, na época dos israelitas, até mesmo na época dos reis, era uma espécie de uma teocracia, né? Na lei, quando houve o período dos reis, por exemplo, não, né, que os reis agiam, né? Mas na época dos juízes, em que não tinha reis, né? Era tipo assim, chegava, por exemplo, alguém roubou o celular e chegava para o sacerdote para julgar. Então era uma espécie de união entre igreja e Estado, né? Então hoje nós vivemos uma configuração diferente nesse aspecto. Portanto, a única coisa que continua em resumo é a lei moral. Que Deus nos abençoe, não como condição de salvação, lembremos disso, mas nós somos salvos, na verdade, para fazermos boas obras. Boas obras não é outra coisa senão observarmos os mandamentos divinos, né? E todo o final da carta de Paulo tem sempre uma cobrança, né? Tem sempre leis para que nós venhamos observar, não como salvação, mas em resposta daquilo que nós já somos, salvos.